A esposa do trabalho do meu marido acabou de se tornar nossa vizinha. Eu estava na minha cozinha olhando para o caminhão de mudança dando ré na casa ao lado da minha. A casa tinha sido finalmente vendida depois que o proprietário anterior se mudou para a Flórida alguns meses atrás. Assei biscoitos para dar as boas-vindas ao bairro e fui até lá. A porta da frente estava aberta com caixas por toda parte. Bati no batente e chamei. Olá, sou da casa ao lado, trouxe alguns biscoitos. Ouvi passos vindo dos fundos da casa, saltos estalando no piso de madeira, e então ela apareceu. Cabelo loiro, perfeitamente penteado, saia lápis e blusa de seda. Como se estivesse vestida para o escritório, não para desfazer caixas. Um sorriso que não chegava totalmente aos olhos. Meu Deus, disse ela. Helena, certo? A esposa do Brad. Era a Megan. A Megan. Meu marido Brad reclamava dela o tempo todo, dizendo que ela falava demais e sempre precisava da ajuda dele com projetos. Ele dizia que ela não o deixava em paz, como uma barata que nunca morre. Ela tinha até começado a se chamar de esposa do trabalho, dele só porque passavam muito tempo juntos. Surpresa, disse ela. E algo na maneira como ela disse isso me deu arrepios. Parece que somos vizinhas agora. Megan disse surpresa como se estivesse esperando para dizer isso, como se tivesse ensaiado. Continuei repassando isso na minha cabeça enquanto fazia o jantar naquela noite. A maneira como ela estava vestida, a maneira como sorria, e como se já tivesse ganhado algo que eu nem sabia que estávamos disputando. Talvez eu estivesse sendo paranoica, talvez fosse realmente apenas uma coincidência. Mas coincidência? Acho que não, porque coincidências geralmente não fazem suas mãos tremerem quando você pensa nelas. Antes de entrarmos nisso, deixe-me contar como chegamos aqui. Brad e eu estávamos casados há 10 anos. Nós nos conhecemos na faculdade e nos casamos 2 anos após a formatura. Temos 2 filhos agora. Suzy tinha 8 anos e Harry tinha 6. Trabalhamos duro para chegar onde estávamos. Economizamos cada centavo. Fizemos sacrifícios. E no ano passado, finalmente compramos a casa dos nossos sonhos no bairro que sempre quisemos. Boas escolas, ruas seguras, vizinhos amigáveis, ou assim eu pensava. Eu ouvia falar da Megan há anos. Brad trabalhava em finanças e ela em contabilidade. Segundo ele, ela era a pessoa mais irritante de toda a empresa. Falava constantemente, ria alto demais nas reuniões e aparecia na mesa dele várias vezes ao dia, fazendo perguntas que ela poderia facilmente pesquisar no Google. Ela é exaustiva, dizia ele quando chegava do trabalho. Não sei como alguém lida com ela. Eu sentia pena dele, honestamente. Ele chegava em casa estressado com alguma coisa nova que a Megan tinha feito que o incomodava. E então ela começou a se chamar de esposa do trabalho, dele. Brad me contou sobre isso com nojo, e disse que ela se apresentou a um novo funcionário como a esposa do trabalho do Brad, e ele quis desaparecer no chão. E ela continuou dizendo isso em reuniões, em e-mails, para clientes. Ela se referia a si mesma como a melhor metade do escritório dele e ria. Isso é tão inapropriado, eu disse. Essa é a Megan, ele respondeu. Sem limites, sem autoconsciência, ela realmente acha que é fofo. Perguntei, por que você simplesmente não fala com o RH? Ele disse. E dizer o quê? Ela é irritante, ela pede ajuda com o trabalho, ela se chama de minha esposa do trabalho. Eles ririam da minha cara. Então ele lidou com isso. E eu confiei nele sem questionar, porque quem reclama tanto de alguém em quem está realmente interessado? Brad chegou do trabalho algumas horas depois de eu ter conhecido a Megan, e parou abruptamente quando contei que ela havia comprado a casa ao lado. O rosto dele fez algo que eu não consegui ler. Isso é estranho. Ela nunca mencionou que estava procurando casa. Eu disse, isso vai ser um problema. Eu suspirei. Ele perguntou, por quê? Ela é apenas uma vizinha agora. Provavelmente é uma coincidência. Bairro agradável, boas escolas, faz sentido. Ele disse isso tão casualmente, tão desdenhosamente, como se eu estivesse sendo ridícula, mas aquilo não fazia sentido. Brad deveria ter ficado irritado. Essa era a coisa. Em que eu não conseguia parar de pensar. Por 4 anos ele reclamou dessa mulher sem parar. Ela era exaustiva. Ela era pegajosa. Ela não o deixava em paz. E agora ela estava morando a 3 metros do nosso quarto. E ele deu de ombros como se eu tivesse dito que o leite acabou. Havia algo errado nessa conta. Algo não batia. E eu ia prestar muita atenção até descobrir o quê. Não demorou muito para Megan começar a se sentir em casa. Não na casa dela, na minha. A primeira vez que ela bateu na nossa porta foi num domingo à tarde. Brad estava no quintal grelhando hambúrgueres e eu estava pondo a mesa quando a campainha tocou. Megan estava lá segurando uma garrafa de vinho e sorrindo. Senti o cheiro do churrasco e pensei em trazer algo para contribuir. Espero que tudo bem. Tentei ser acolhedora. Eu realmente tentei. Talvez Brad e eu a tivéssemos julgado muito severamente e ela estivesse realmente apenas solitária e procurando amigos. Então, entreguei-lhe um prato, servi uma bebida e abri espaço para ela na nossa mesa. Mas então ela se sentou ao lado de Brad, não na frente dele onde havia uma cadeira vazia. Tão perto que os cotovelos se tocaram. Você não se importa, não é, Helena? Ela perguntou depois de já ter se sentado. Brad e eu sentamos um ao lado do outro em todos os almoços de trabalho. Força do hábito. Eu me importava. Mas sorri e disse que estava tudo bem, porque o que mais eu poderia dizer? Não se sente ao lado do meu marido na minha própria mesa de jantar? Eu pareceria louca. Na metade da refeição, Suzy derramou o suco. E antes que eu pudesse pegar um guardanapo, Megan já estava de pé. Deixa comigo, querida, disse ela, limpando a camisa da minha filha com a toalha que eu mantinha perto da pia. A toalha que ela de alguma forma sabia que estava lá. Embora nunca tivesse estado na minha cozinha antes. Pronto. Novinha em folha. Você sabe que seu pai derrama coisas no trabalho o tempo todo também. Estou sempre limpando a sujeira dele. Você limpa a sujeira do papai? Suzy perguntou. Alguém tem que limpar. Megan riu. Ele é indefeso sem sua esposa do trabalho. Certo, Brad? Brad riu e balançou a cabeça, mas não a corrigiu. Não disse. Na verdade, você não é minha esposa do trabalho. Apenas deixou aquilo pairar no ar como se fosse verdade. Depois do jantar, comecei a tirar os pratos e Megan pulou para ajudar. Você lava, eu seco, disse ela, posicionando-se na minha pia como se pertencesse ali, querido. Você pode manter as crianças ocupadas por 1 minuto? Papo de garotas. Brad, querido. Ela chamou meu marido de querido na minha casa, e ele apenas assentiu e levou as crianças para fora como se fosse normal.
Então, Megan disse assim que ficamos sozinhas. Há quanto tempo você e Brad são juntos? 12 anos, 10 casados. Uau, é muito tempo. As coisas devem ficar bem rotineiras a essa altura, né? Nós somos felizes. Ah, tenho certeza que são. Só quero dizer que deve ser difícil manter as coisas emocionantes depois de tanto tempo. Brad me disse que vocês estão numa fase meio parada ultimamente. Parei de lavar. Ele disse isso. Não se preocupe. Ele não entrou em detalhes. Só mencionou que as coisas têm estado um pouco sem graça intimamente. Ela disse essa última palavra baixinho, como se estivéssemos compartilhando um segredo. Eu disse a ele que isso é totalmente normal. Todo casamento passa por fases secas. Porque ela sabia tanto sobre casamento. Meu marido tinha falado com essa mulher sobre nossa vida íntima, sobre nossas fases secas. Senti algo frio se instalar no meu peito, mas mantive a voz firme. Brad e eu estamos bem. Claro que estão, disse ela dando tapinhas no meu braço com a mão molhada. Só estou dizendo que se você precisar de conselhos, me disseram que sou muito boa em manter os homens interessados. Ela sorriu para mim, e por um segundo, a máscara caiu. Vi algo por baixo, algo faminto. Então Brad voltou para dentro com as crianças. E ela era toda calor novamente, abraçando Suzy na despedida, cumprimentando Harry, dizendo a Brad que o veria na segunda-feira. Naquela noite, perguntei a Brad se ele tinha contado a Megan sobre nosso relacionamento. Ele disse que não se lembrava. Disse que ela provavelmente entendeu mal algo que ele disse. Sobre estar cansado e que eu estava vendo coisa onde não tinha. De jeito nenhum eu estava. Nas semanas seguintes, Megan encontrou motivos para estar em nossa casa constantemente. Ela precisava da ajuda de Brad com o triturador de lixo. Ela queria emprestar da nossa escada. Ela trazia biscoitos que tinha assado e por acaso chegava bem quando Brad chegava do trabalho. Toda vez que eu atendia a porta, ela olhava além de mim como se estivesse procurando por ele. O Brad está? Tornou-se sua saudação. Não oi, Helena. Não como você está. Apenas o Brad está? Uma tarde cheguei cedo de alguns compromissos e a encontrei no meu quintal. Ela estava empurrando Suzy no balanço, enquanto Harry chutava uma bola de futebol por perto. Brad estava no trabalho. Eu não tinha dado permissão para ela estar lá. Helena, oi. Disse ela como se eu fosse a visita. As crianças estavam brincando lá fora e pensei em ficar de olho nelas. Sei que sua babá sai às 15 horas e vi o carro dela indo embora, então imaginei que poderia ajudar. De nada. Fiquei fora há apenas 20 minutos. Nunca se pode ser cuidadosa demais. Há gente maluca em todo lugar. Ela desceu do balanço e alisou o vestido. Suzy estava me contando sobre o recital de dança dela. Adoraria ir assistir se tudo bem pra você. Suzy olhou para mim com olhos esperançosos. Ela pode, mãe? Por favor. O que eu deveria dizer? Não, essa mulher que tem sido nada além de legal com você não pode ir ao seu recital porque a mamãe tem um mau pressentimento? Veremos, eu disse, e Megan sorriu como se já tivesse vencido. Ela foi ao recital. Trouxe flores maiores do que o buquê que Brad e eu trouxemos. Sentou-se na primeira fila e aplaudiu mais alto. E depois, Suzy correu para ela primeiro. Vi minha filha abraçar o pescoço dessa mulher, enquanto eu ficava a 1 metro de distância segurando minhas flores menores como um pensamento tardio. Ela é tão talentosa, disse Megan para Brad alto o suficiente para todos ao nosso redor ouvirem. Vocês devem estar tão orgulhosos. Estamos, eu disse. Megan não olhou para mim. Brad, lembra quando eu fazia balé? Te mostrei aquelas fotos de quando eu tinha a idade dela. Suzy tem a mesma graça natural. Você fazia balé? Perguntou Suzy. Quando eu era pequena. Posso te ensinar alguns movimentos se você quiser. Coisas que eles não mostram nas aulas normais. Mãe, ela pode? Olhei para Brad, esperando que ele dissesse algo. Para reconhecer que essa mulher estava se inserindo em cada canto de nossas vidas como uma infiltração se espalhando pelas paredes. Ele deu de ombros. Pode ser divertido. As aulas aconteciam na casa de Megan 2 vezes por semana. Às vezes, Brad levava Suzy e ficava para assistir. E eu ficava em casa olhando para o relógio me perguntando por quê. Uma lição de 30 minutos levava 2 horas. Megan diz que sou um talento natural, Suzy me disse uma noite. Ela diz que sou tão boa que poderia ser filha dela. Ser filha dela. Essa mulher era louca. Eu disse a Brad que precisávamos conversar. Sentei-me com ele depois que as crianças foram para a cama e expus tudo. Os comentários sobre nosso relacionamento. A maneira como ela aparecia sem ser convidada. As aulas, as flores, a maneira como ela olhava para ele como se eu não estivesse ali. Ele ouviu. Ele assentiu. Então ele disse: acho que você está sendo paranoica. Não sou paranoica, estou prestando atenção. Megan não é apenas amigável. Ela não tem família aqui. Ela não tem filhos. Ela se apegou aos nossos porque é solitária. É triste se você pensar sobre isso, Brad. Ela me disse que estávamos numa rotina. Ela disse que você falou com ela sobre nossa vida íntima. Eu nunca disse isso. Então por que ela diria? Não sei. Talvez ela estivesse jogando verde. Talvez quisesse ver como você reagiria. E isso não te preocupa? Ele suspirou. O que você quer que eu faça, Helena? Ela é nossa vizinha. Ela é minha colega de trabalho. Não posso simplesmente dizer para ela ir embora. Você pode estabelecer limites. Eu tenho limites. Sério? Porque de onde estou, parece que ela tem a chave da nossa vida e você foi quem a entregou. Ele ficou quieto. Eu podia vê-lo calculando, decidindo quanta verdade me dar. Você costumava odiá-la, lembrei a ele. 4 anos, Brad. 4 anos chegando em casa e me contando como ela era exaustiva, como ela não te deixava em paz, como ela era como uma barata que nunca morria. E agora, de repente, ela é sua melhor amiga e eu devo apenas aceitar isso. As pessoas mudam, Helena. Mudam? Ou você estava mentindo para mim o tempo todo? Ele passou a mão pelo cabelo. Tudo bem. Você quer a verdade? Eu exagerei. Ok, eu reclamava dela porque é isso que as pessoas fazem sobre colegas de trabalho. Eu desabafava porque estava estressado e ela era um alvo fácil. Mas ela não é realmente tão ruim. E honestamente, me sinto culpado por todas as coisas que disse. Eu estava sendo odioso sem motivo. E estou tentando ser melhor. Tentando ser melhor? Eu disse, não acreditando. Sim, estou tentando crescer como pessoa. Estou tentando parar de ser tão negativo sobre pessoas que não merecem.
E se você não consegue lidar com o fato de que quero ser um homem melhor, então talvez você seja o problema aqui. Não a Megan, você. Fiquei lá absorvendo tudo. Ele tinha invertido a coisa toda. De alguma forma ele me fez a vilã por perceber. Tornou-se o herói por mudar. E em algum lugar no meio, Megan conseguiu ser a vítima inocente das minhas fantasias de dona de casa paranoica. Tudo bem, eu disse. Tudo bem, Brad. Seja melhor. Cresça, tanto faz. Mas estou te dizendo agora, algo está errado. E quando isso explodir, preciso que você se lembre de que tentei te avisar. Ele beijou minha testa como se eu fosse uma criança que acabou de fazer birra. Nada vai explodir, eu prometo. Eu deixei para lá. Ou tentei. Parei de mencionar o nome da Megan. Parei de questionar as aulas de balé, as visitas aleatórias e a maneira como ela olhava para o meu marido. Disse a mim mesma que estava sendo louca e ciumenta. E talvez Brad estivesse certo. Talvez eu fosse o problema. Mas 2 semanas depois, não consegui dormir. Desci para beber água por volta da meia-noite e olhei pela janela da cozinha. Nosso quintal estava escuro. A linha da cerca estava sombreada pelo carvalho que plantamos quando nos mudamos. Mas havia movimento. Apertei os olhos e cheguei mais perto do vidro. Havia 2 figuras paradas na cerca. Brad com calça de moletom e camiseta. Megan com um roupão de seda que mal cobria a bunda. Eles conversavam em voz baixa. Não conseguia ouvir o que diziam, mas podia ver o quão perto estavam. Podia ver a mão dela descansando no antebraço dele. Podia vê-lo se inclinando como se ela fosse magnética. Ela riu de algo que ele disse e tocou o peito dele. Deixou os dedos demorarem ali por 1 segundo a mais. Ele não recuou, não tirou a mão dela. Apenas ficou ali absorvendo aquilo como um homem morrendo de sede. Observei por 5 minutos. Observei ela jogar o cabelo. Observei ele sorrir de um jeito que não sorria para mim há meses. Observei o que quer que fosse entre eles pulsar como uma coisa viva no escuro. Então voltei para a cama e fingi estar dormindo quando ele entrou 20 minutos depois. Na manhã seguinte, esperei as crianças saírem para a escola. Servi uma xícara de café e sentei-me em frente a Brad na mesa da cozinha. Ele estava rolando a tela do telefone, comendo torradas como se fosse qualquer outra sexta-feira. Como se não estivesse sussurrando com outra mulher no nosso quintal 12 horas atrás. Ele levantou os olhos do café. O quê? Na cerca com a Megan, meia-noite. Ela de roupão, vocês com as mãos um no outro. Ele largou o telefone. Não foi assim. Então me diga como foi. Eu não conseguia dormir. Fui lá fora pegar um ar. Ela por acaso estava lá fora também. Conversamos por alguns minutos, é só isso. Eu te observei por 5 minutos. Vi tudo. Então não sente aí e me diga que não foi assim quando eu vi acontecer com meus próprios olhos. Ele ficou quieto por um momento. Eu podia vê-lo repassando suas opções. Negar mais forte. Fazer gaslighting. Dizer que imaginei. Dizer que estava sonhando. Dizer que eu era louca. Ela é uma pessoa tátil. Ele finalmente disse. É apenas o jeito dela. Não significou nada. Tente de novo. Helena, não. Cansei de aceitar desculpas que insultam minha inteligência. Eu sei o que vi. Você sabe o que fez. Então, ou me diz a verdade agora, ou vou assumir o pior e agir de acordo. A cozinha estava silenciosa, exceto pelo zumbido da geladeira. Brad olhou para sua xícara de café. Como se esperasse que ela o engolisse inteiro. Eu esperei. Eu não ia preencher o silêncio por ele. Ele cavou esse buraco. Ele que saísse dele sozinho. Ok, disse ele finalmente. Sua voz estava mais baixa agora. Menor. Admito que tenho alguns sentimentos complicados sobre a Megan. Sentimentos complicados? Repeti. Sim, não sei como explicar. Ela simplesmente me entende de um jeito diferente. Temos essa conexão no trabalho, e isso se estendeu. Mas nada aconteceu. São apenas sentimentos. Não posso controlar como me sinto. Só não te contei porque sabia que você reagiria assim. Assim como? Como uma esposa que acabou de descobrir que o marido tem sentimentos por outra mulher? Como exatamente eu deveria estar reagindo, Brad? Devo dar uma festa? Assar um bolo para ela? Devemos convidar a Bella Hadid? Agradecê-la por te manter entretido, enquanto estou ocupada criando nossos filhos? Ele estremeceu. Bom, vou resolver isso, disse ele. É bom mesmo. Você quer ser uma pessoa melhor. Quer crescer e mudar. E parar de ser negativo. Comece com isso. Tome jeito, Brad. Estou falando sério. E não estou dizendo isso por mim, porque claramente meus sentimentos não são suficientes para te motivar. Faça isso por Suzy e Harry. Eles merecem um pai que esteja presente e comprometido. Que não exploda a vida deles porque não conseguiu descobrir a diferença entre ser amigável e ser infiel. Não fui infiel ainda. Você não foi infiel ainda, mas está na beira desse penhasco e em vez de recuar, está conferindo a vista. Estou te dizendo agora, se você pular, não vou pular atrás de você. Vou pegar essas crianças e vou construir uma vida sem você. E não vou me sentir culpada por isso nem por um segundo. Ele olhou para mim. Ele sabia que se ele realmente traísse, eu pegaria nossos filhos e construiria uma vida sem ele, e não me sentiria culpada por um segundo. Então, cabia a ele criar coragem. Peguei meu café e saí da cozinha. Deixei-o sentado lá com sua torrada fria, seus sentimentos complicados e o peso de tudo o que estava prestes a perder. Aqui está a questão sobre ultimatos. Você os dá porque quer que a outra pessoa lute por você. Você quer que a versão dela por quem você se apaixonou apareça. E prove que essa pessoa ainda existe em algum lugar sob todas as mentiras. Mas ultimatos são perigosos porque às vezes as pessoas fazem exatamente o que você pediu. Elas dizem as coisas certas. Fazem os movimentos certos. Tornam-se tudo o que você precisa que sejam. E é aí que você tem que se fazer a pergunta mais difícil. Isso é real ou é apenas uma atuação melhor? Brad chegou em casa naquela noite com um buquê de rosas. Entregou-as para mim e me puxou para um abraço, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Ficamos ali na cozinha por um longo tempo com os braços dele ao meu redor e o queixo dele descansando no topo da minha cabeça. Sinto muito, disse ele baixinho. Tenho sido um idiota. Não discuti com ele. Apenas deixei que ele me abraçasse porque brigar gasta energia e eu tinha gastado toda a minha. Quando ele finalmente se afastou, seus olhos estavam úmidos, e ele parecia o homem com quem me casei. Não o estranho que vinha defendendo a Megan há meses. Meu marido, aquele que eu esperava que voltasse. Vou consertar isso, disse ele. Você e as crianças são tudo para mim. Então me mostre. Vou mostrar começando agora. Ele pegou as rosas da minha mão e encontrou um vaso embaixo da pia. Lembra quando eu costumava te trazer flores toda sexta-feira? Ou quando começamos a namorar? Isso foi há muito tempo. Muito tempo.
Parei de fazer as coisas que fizeram você se apaixonar por mim, e depois agi surpreso quando você se sentiu negligenciada. Ele encheu o vaso com água e arranjou as rosas cuidadosamente. Isso acaba agora. As flores de sexta-feira estão de volta. E não apenas flores. Tudo. As coisas que importam. Na manhã seguinte, acordei com a risada de Suzy vindo do andar de baixo. Encontrei Brad na cozinha virando panquecas. Enquanto Harry tentava colocar gotas de chocolate na massa escondido. A mesa estava posta. O café estava pronto. Brad olhou para cima quando me viu e sorriu como se nada no mundo estivesse errado. Papai está fazendo panquecas de coração, anunciou Suzy. Ele disse que a deformada é para você porque você gosta de coisas imperfeitas. É por isso que você se casou com ele. Brad deu de ombros. Palavras dela, não minhas, mas também precisas. Há quanto tempo vocês estão acordados? Perguntei servindo-me de café. Desde as 7, disse Brad. Queria deixar você dormir mais. Você tem carregado tudo por aqui há meses e eu estive muito distraído para notar. Então, hoje você descansa. O café da manhã está sob controle. Certo, pessoal? Certo, disseram Harry e Suzy em uníssono. E depois do café da manhã vamos ao parque, continuou Brad. Depois sorvete, depois o que a mamãe quiser fazer. Hoje é o dia de apreciação da Helena. Isso não existe, eu disse. Existe agora. Acabei de inventar. Sentei-me e observei-os. Era assim que nossas manhãs de sábado costumavam ser. Antes de tudo ficar complicado. Antes de eu começar a temer os fins de semana porque significavam mais tempo para notar coisas que eu não queria ver. Passamos o dia no parque. Brad empurrou Suzy nos balanços e deixou Harry subir em seus ombros, embora ele sempre reclamasse das costas depois. Em um ponto, ele correu até onde eu estava sentada em um banco e me entregou um dente de leão. Harry colheu para você, mas estava com muita vergonha de trazer ele mesmo. Olhei para Harry, que fingia estar muito interessado em um esquilo. Diga a ele que eu amei. Vou dizer. Ele riu e segurou minhas mãos. Fiz reservas naquela churrascaria que você gosta. Mamãe já concordou em ficar com as crianças. Você ligou para sua mãe essa manhã? Disse a ela que precisava levar minha esposa num encontro adequado, porque tenho negligenciado ela. Ele se sentou ao meu lado. Ela disse que já era hora e que sempre soube que você era boa demais para mim. Mulher inteligente. Ela realmente é. O telefone dele vibrou uma vez durante o almoço, e ele o silenciou sem olhar para a tela. Quando levantei uma sobrancelha, ele disse: Dia da família. Todo o resto pode esperar. Eu queria acreditar. Queria mergulhar nessa versão da minha vida. E esquecer que os últimos meses aconteceram. Mas ainda havia uma parte de mim esperando a máscara cair, observando o momento em que ele checaria o telefone ou olharia em direção à casa da Meghan, ou encontraria uma desculpa para sair sozinho. Esse momento não veio. A semana que se seguiu pareceu que alguém tinha voltado no tempo. Brad chegava em casa logo após o trabalho todos os dias. Me mandava mensagens durante o almoço só para dizer que sentia minha falta. Ajudava com a lição de casa e dava banho nas crianças sem precisar pedir. E adormecia ao meu lado no sofá em vez de desaparecer na garagem. O nome da Meghan não surgiu nenhuma vez. Nenhuma reclamação, nenhuma menção, nada. Foi aí que a culpa começou a aparecer. Pensei em todos os olhares feios que dei para a Meghan. A maneira como a excluí das conversas, a frieza que mostrei quando ela provavelmente era apenas uma mulher solitária tentando fazer amigos. Ela tinha trazido vinho para o nosso churrasco e eu agi como se ela estivesse planejando roubar minha família. Mencionei isso a Brad uma manhã. Você acha que devo pedir desculpas a Meghan? Ele parou com a gravata meio feita. Pelo quê? Por ser uma idiota com ela? Ela provavelmente acha que sou completamente desequilibrada. Você não foi uma idiota. Você estava protegendo sua família. Há uma diferença. Acusei-a de tentar seduzir você porque ela sentou ao seu lado no jantar. Ok, isso foi um pouco demais. Ele admitiu. Mas eu também não ajudei exatamente a situação. Eu deveria ter estabelecido limites mais claros desde o início, em vez de deixar as coisas ficarem estranhas. Ele terminou a gravata e se virou para me encarar. Ela na verdade me disse que se sente mal por tudo. Tem mantido distância. Porque não quer causar mais problemas. Isso tornou tudo pior. Essa mulher estava pisando em ovos no próprio bairro por minha causa. Porque eu tinha criado uma vilã analisando tudo demais e cedendo aos meus delírios. No dia seguinte, eu estava de folga. Dias de férias que eu precisava usar antes que expirassem. Brad saiu por volta das 8 com um beijo e a promessa de trazer comida chinesa para o jantar. Passei a manhã limpando e pensando no que diria a Meghan. Talvez eu assasse algo. Levaria como uma oferta de paz. Poderíamos recomeçar. Por volta do meio-dia, peguei minhas chaves e fui para o carro. Eu precisava de algumas coisas do mercado de qualquer maneira. Saindo da garagem e comecei a descer a nossa rua. Foi quando eu vi o carro de Brad parado na entrada da garagem de Meghan. Meio do dia, persianas fechadas. Encostei o carro e fiquei olhando. Ele deveria estar no trabalho. Ele tinha me dado um beijo de despedida. 4 horas atrás e me contado sobre reuniões agendadas até às 17 horas. Mas lá estava o carro dele estacionado na entrada dela como se pertencesse àquele lugar. As rosas, as panquecas, o dia em família no parque, a churrascaria, o dente de leão que Harry estava tímido demais para entregar ele mesmo. Tudo isso passou pela minha mente, mas parecia diferente agora. Parecia uma cena de filme onde o público sabe mais do que a personagem principal. Onde todos estão gritando para a tela porque conseguem ver o que ela não consegue. Sentei no meu carro com as mãos no volante. Ele não tinha mudado. Ele apenas tinha ficado melhor em me fazer acreditar que tinha. Há um momento em cada casamento em que você percebe que está jogando sob regras que apenas você segue. Você joga limpo, você se comunica, você dá segundas chances. E o tempo todo a outra pessoa está fazendo o que quer porque sabe que você continuará tentando. Eles sabem que você continuará esperando. Eles sabem que você os ama mais do que ama a si mesma. Mas essa é a questão sobre a esperança. Eventualmente, ela acaba. E quando acaba, você para de pedir que as coisas mudem. Você começa a fazê-las mudar. Liguei para ele primeiro. Não sei porquê. Talvez eu quisesse dar a ele uma última chance de dizer a verdade. Talvez eu quisesse ouvir a mentira sair da boca dele para parar de me sentir culpada. Ele atendeu no quarto toque. Ei! A voz dele estava pesada, sem fôlego, como se tivesse acabado de subir um lance de escadas ou outra coisa. Onde você está? Trabalho. Está uma loucura hoje. Reuniões seguidas até às 5. Ouvi um barulho de movimento. Está tudo bem? Sim, só queria ouvir sua voz. Isso é doce, amor? Ele estava distraído. Eu podia perceber. Escuta, tenho que ir. Holloway está esperando aquelas projeções. Te vejo à noite.
Ok, te amo. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei sentada no meu carro por 1 minuto inteiro olhando para o nome dele na tela do meu telefone. Reuniões seguidas, projeções de Holloway. As mesmas mentiras que ele contava há meses. Provavelmente a mesma voz que ele usou para me prometer que as flores de sexta-feira estavam de volta. A mesma boca que tinha me beijado na despedida esta manhã antes de dirigir direto para a casa dela. O carro dele estava na entrada de Megan. Eu tinha passado por lá por um palpite, só pra checar. Só pra provar que eu estava errada. Mas lá estava ele, o Mustang preto, que ajudei a escolher 2 anos atrás, estacionado atrás do Nissan branco dela, como se pertencesse ali. Parei atrás dele, bloqueando a saída. Se ele fosse fugir, teria que passar por mim primeiro. A porta da frente estava destrancada. Não bati. Entrei como se fosse dona do lugar, porque de certa forma, eu era. Cada noite que ele passou trabalhando até tarde. Cada teleconferência de fim de semana que durava 3 horas. Cada viagem de negócios que exigia que ele partisse na sexta e voltasse na segunda. Eu paguei por isso. Eu ganhei o direito de passar por aquela porta. A sala de estar estava na penumbra, cortinas fechadas, velas de baunilha tremeluzindo na mesa de centro como se fosse algum tipo de filme romântico. E não a destruição de tudo que eu havia construído. Eu os ouvi antes de vê-los. Uma risada baixa, a voz dele murmurando algo. Ela respondendo com um som que fez meu maxilar travar. Eles estavam no sofá. A camisa de Brad estava desabotoada até o estômago. Megan estava montada nele. A blusa dela em algum lugar no chão, as mãos no cabelo dele. Nenhum dos dois me ouviu entrar. Estavam ocupados demais, distraídos demais, certos demais de que tinham se safado. Reuniões seguidas, hein? A cabeça de Brad virou na minha direção tão rápido que pensei que ele tivesse se machucado. Ele empurrou Megan do colo e se levantou desajeitadamente. As mãos voando para os botões, como se cobrir agora apagasse o que eu já tinha visto. Helena! Ele disse meu nome como se fosse uma palavra estrangeira. Como se tivesse esquecido que eu existia. O que você está... Como você... Seu carro está na entrada da garagem dela no meio de uma terça-feira, enquanto você supostamente está em reuniões seguidas. Encostei no batente da porta. Cruzei os braços. Não sou detetive, Brad, mas até eu consigo resolver. Megan não se atrapalhou. Ela não entrou em pânico. Levantou-se devagar, alisando o cabelo como se tivesse acabado de acordar de um cochilo. O batom dela nem estava borrado. Ela pegou a blusa e a vestiu um braço de cada vez, sem pressa, deixando-me assistir. Você poderia ter mandado uma mensagem antes, disse ela. Nos dado um aviso. Desculpe, não sabia que precisava marcar hora para pegar meu marido traindo. Traição é uma palavra tão feia. Ela botou a blusa de baixo para cima. Prefiro conexão. Brad e eu temos uma conexão. Sempre tivemos. Sou a esposa do trabalho dele, afinal. Aquela frase de novo. Ela adorava jogar isso na minha cara, e ele adorava ignorar. Brad deu um passo em minha direção, com as mãos levantadas como se estivesse se aproximando de um animal selvagem. Helena, me escute. Não é o que parece. Você tem razão. Parece que você estava prestes a dormir com sua colega de trabalho no sofá dela. Mas tenho certeza de que você estava apenas fazendo respiração boca a boca nela. Estou falando sério. A voz dele baixou, suavizou. O mesmo tom que ele usava quando tentava me convencer a não ficar chateada com alguma coisa. Megan e eu estávamos apenas conversando. As coisas ficaram... Eu não sei. As coisas saíram do controle, mas nada aconteceu. Você entrou antes que algo realmente acontecesse. Sua camisa está desabotoada e o sutiã dela está no abajur. Mas claro, nada aconteceu. Megan riu. Um som curto e agudo. Ela é mais inteligente do que você pensa, Brad. Eu te disse que ela descobriria eventualmente. Calha a boca. Ele se virou para encará-la. Isso é culpa sua. Você forçou isso. Você se mudou para cá. Você não me deixava em paz. Ah, por favor. Megan revirou os olhos. Você estava me mandando mensagens antes mesmo de eu assinar o contrato. Você me ajudou a escolher as cores da tinta. Você me disse qual lado da cerca tinha a melhor visão. Não haja como se fosse a vítima aqui. Observei o rosto de Brad mudar, o pânico mudando para algo mais duro, algo mais cruel. Ele se virou para mim com um olhar que eu nunca tinha visto antes. Ou talvez tivesse, e apenas me recusava a reconhecer. Quer saber? Tudo bem. Sim, Megan e eu temos passado tempo juntos, mas você se perguntou por quê? Ele deu um passo mais perto. Quando foi a última vez que você olhou para mim? É do jeito que ela olha? Quando foi a última vez que você me fez sentir que eu importava? Você está tão ocupada com as crianças, com o trabalho, com seus projetinhos. Você não me toca há semanas. Você mal fala comigo. O que eu deveria fazer? Não dormir com a vizinha parece um bom começo. Você criou essa situação. Se estivesse prestando atenção ao seu casamento, então a culpa é minha. Assenti lentamente. Eu fiz você mentir para mim por meses. Eu fiz você agir pelas minhas costas. Eu fiz você trazê-la para a vida dos nossos filhos e deixá-los se apegar. Não foi isso que eu disse. Foi exatamente o que você disse. Você só está bravo porque eu repeti sem distorções. Megan se moveu para ficar ao lado de Brad. Perto. Possessiva. A mão dela roçou o braço dele como se estivesse demarcando território. Helena, eu sei que isso é difícil de ouvir, mas às vezes os casamentos simplesmente seguem seu curso. Não é culpa de ninguém. As pessoas se afastam. Brad e eu crescemos juntos. Essas coisas acontecem. Essas coisas não simplesmente acontecem. Elas exigem mentiras, esquemas, mudar-se para a casa ao lado, sorrir para ela. Isso não é destino, Megan. Isso é um plano. Pense o que quiser. Ela deu de ombros. Não muda nada. Você tem razão, não muda. Olhei para Brad. Quero você fora de casa hoje à noite. Resolveremos o resto através de advogados. Helena, espere! Brad agarrou meu pulso. Podemos resolver isso. Casais sobrevivem a casos o tempo todo. Temos filhos. Temos uma história. Você não pode simplesmente jogar isso fora por causa de um erro. Um erro que durou quanto tempo? 6 meses? 1 ano? Puxei meu braço de volta. Quando começou, Brad? Antes de ela se mudar para cá? Depois? Eu estava fazendo você se sentir negligenciado quando estava planejando a festa de aniversário da Sus? Ou quando fiquei acordada a noite toda com a virose do Harry? Você está sendo dramático e está sendo covarde. Escolha uma de nós e diga em voz alta agora. Silêncio. Brad olhou para mim, depois para Megan, depois de volta para mim. A boca dele abriu, fechou, abriu novamente. Megan preencheu o silêncio. Há algo que você deve saber antes de tomar qualquer grande decisão.
A mão dela foi para o estômago. Descansou lá. Leve. Quase casual. Estou grávida. 8 semanas. O bebê é do Brad. O quarto parou. Tudo parou. Eu podia ouvir as chamas das velas tremeluzindo, o zumbido da geladeira na cozinha, o som do meu próprio coração batendo nos ouvidos. Você sabia? Perguntei a Brad. Ela acabou de me contar hoje. Foi por isso que vim aqui. Estava tentando descobrir como lidar com isso. A voz dele falhou. Eu ia te contar. Juro. Só precisava de tempo para pensar. Tempo para pensar. Eu ri. O som foi oco. Sua namorada está grávida e você precisava de tempo para pensar se mencionaria isso à sua esposa. Ela não é minha namorada. Ela está carregando seu bebê. Acho que isso a qualifica. Megan sorriu. Aquele mesmo sorriso doce e paciente que ela usou em cada churrasco. Isso não precisa ser um desastre, disse ela. Muitas famílias fazem situações mistas funcionarem. Brad pode estar lá para você e as crianças. Somos todos adultos, podemos resolver isso juntos. Juntos. Encarei a mão dela em seu estômago, a satisfação em seus olhos. Você planejou isso, a mudança, a gravidez, tudo. Vi o que eu queria e fui atrás. Isso não é crime. Não, é apenas patético. Virei-me para Brad. Não apareça na minha casa. Não ligue. Não mande mensagem para as crianças com alguma explicação sobre precisar de espaço. Você decide o que vai dizer a eles e depois conversamos. Saí sem esperar resposta. Eu podia ouvir Brad chamando meu nome. Podia sentir Megan observando da janela. 3 metros de grama entre a porta dela e a minha. 3 metros. Eu tinha percorrido centenas de vezes. Ela podia ficar com os 3 metros. Ela podia ficar com Brad. Ela podia ficar com quaisquer restos de vida que conseguissem construir juntos. Grávida. Ela estava grávida. Megan ficou lá com a mão na barriga como se já tivesse ganhado. Como se aquele bebê fosse um checkmate e eu devesse derrubar meu rei e ir embora. Brad nem conseguia olhar para mim. Ele sabia o que tinha feito. Sabia que não havia explicação para isso. Mas aqui está o que nenhum deles entendeu. Um bebê não salva um navio afundando. Só significa que há mais uma pessoa a bordo quando ele afundar. E eu cansei de me afogar por pessoas que queriam me ver afundar. Eu tinha advogados para ligar. Dei entrada no divórcio às 9h03 da manhã seguinte. O tribunal abriu às 9. Fui a primeira pessoa a passar pela porta. A atendente mal olhou para mim. Ela tinha visto 1000 mulheres como eu caminharem até aquele balcão. Olhos cansados. Maxilar cerrado. Aliança de casamento ainda no dedo porque tirá-la parecia admitir a derrota e mantê-la parecia uma piada. Ela me entregou a papelada. Preenchi no saguão com uma caneta que roubei da mochila da SUS. Diferenças irreconciliáveis. Era assim que o formulário chamava. 4 anos de mentiras. Um bebê com outra mulher. Uma colega de trabalho de quem ele reclamava tanto que eu havia memorizado cada queixa. Diferenças irreconciliáveis. Assinei meu nome e devolvi. Brad apareceu em casa naquela tarde. Eu estava na cozinha fazendo o lanche das crianças. Esqueci de trocá-las. Estúpida. Isso ia para a lista. Helena. Ele estava na porta como um estranho. Como se não tivesse certeza se tinha permissão. Precisamos conversar. Dei entrada essa manhã. O rosto dele desmoronou. Na verdade, amassou como um saco de papel em que alguém pisou. Você nem me deu chance de explicar. Você teve muitas chances. Você as usou para mentir para mim. Eu cometi um erro. Ele se aproximou. A voz dele era suave, cautelosa. A mesma voz que ele usou 1000 vezes para me acalmar. As pessoas cometem erros, Helena. Não significa que jogamos fora 10 anos de casamento. Pense nas crianças. Pense no que isso vai fazer com elas. Estou pensando nas crianças. Continuei espalhando manteiga de amendoim no pão. Estou pensando no que faria com elas crescer vendo a mãe aceitar ser tratada como lixo. Estou pensando no que ensinaria a Suzy sobre como as mulheres devem deixar os homens se comportarem. Estou pensando no que ensinaria ao Harry. Então é isso. Você simplesmente desistiu? Nem vai tentar? Larguei a faca e me virei para encará-lo. Ele parecia menor do que eu me lembrava. Ou talvez eu estivesse finalmente vendo-o em tamanho real. Eu tentei por 10 anos. Tentei quando você trabalhava até tarde, todas as noites, e eu ficava sozinha em casa com um recém-nascido. Tentei quando você esqueceu nosso aniversário 3 anos seguidos. Tentei quando você reclamava da Megan constantemente e eu ouvia e simpatizava e nunca suspeitei que a razão pela qual você não conseguia parar de falar nela era porque não conseguia parar de pensar nela. O maxilar dele se contraiu. Isso não é justo, é? Eu ri. O som surpreendeu a nós dois. 4 anos, Brad. 4 anos de Megan é tão irritante e Megan não me deixa em paz. E Megan é como uma barata que não morre. Sabe o que eu acho agora? Acho que você estava bravo, não com ela, mas com você mesmo. Porque você a queria e sabia que querê-la fazia de você uma pessoa ruim. Então, você reclamava dela em vez disso. Fez dela a vilã. Fez de si mesmo a vítima. E eu comprei cada palavra porque confiava em você. Você está distorcendo tudo. Estou vendo claramente pela primeira vez em anos. Ele mudou de tática. Vi acontecer em tempo real. A suavidade derreteu. Algo mais duro tomou seu lugar. Tudo bem. Você quer o divórcio? Vamos falar sobre como isso realmente parece. Eu ganho mais dinheiro do que você. Posso pagar um advogado melhor. Você realmente quer arrastar isso no tribunal? Você realmente quer que as crianças passem por isso? Você está me ameaçando? Estou sendo realista. Ele deu de ombros. Você pede o divórcio. Não está apenas me deixando. Está deixando a vida que eu providenciei. A casa, os carros, as férias. Você acha que pode manter tudo isso com o seu salário? Peguei a faca novamente e voltei para os sanduíches. Acho que prefiro viver em uma kitnet com minha dignidade do que em uma mansão com um homem que dorme com a vizinha e me culpa por isso. Helena, saia. Não levantei a voz. Não precisava. As crianças chegarão em 1 hora. Não quero que vejam você aqui. Você pode buscá-los no sábado, supervisionado na casa da minha mãe até descobrirmos um cronograma real. O divórcio levou 4 meses. 4 meses de advogados e papelada e negociações de custódia e Brad aparecendo em cada reunião com uma nova estratégia. Primeiro, ele tentou remorso. Depois, tentou raiva. Depois, tentou me fazer parecer instável. O advogado dele mencionou meu comportamento errático. E acusações paranoicas. Meu advogado apresentou as mensagens de texto que intimei do telefone dele.
14 meses de conversas com Meghan. Fotos explícitas, planos para me deixar assim que Harry começasse o jardim de infância para que fosse menos perturbador. O juiz me deu a custódia primária. Brad ficou com fins de semana alternados e jantares às quartas-feiras. Ele também ganhou o privilégio de pagar pensão alimentícia para 2 famílias agora, já que o bebê de Meghan nasceria em 5 meses. Eu os vi juntos uma vez, cerca de 3 semanas após a finalização do divórcio. Eu estava buscando Suzy no balé. A aula que Meghan parou de oferecer assim que percebeu que o acesso livre aos meus filhos não fazia mais parte do pacote. O carro de Brad estava estacionado do lado de fora da casa de Meghan. Eu podia vê-los pela janela. Ela gesticulava loucamente. Ele estava sentado no sofá com a cabeça nas mãos, o mesmo sofá em que os encontrei. Engraçado como parecia diferente agora. O caminhão de mudança apareceu na casa de Meghan 6 semanas depois. Observei da janela da minha cozinha enquanto ela carregava caixas. Na traseira sozinha. O carro de Brad não estava em lugar nenhum. Minha mãe me contou depois o que aconteceu. Cidade pequena, as notícias correm. Aparentemente, Meghan não tinha percebido que o estilo de vida de Brad era financiado principalmente por nossa renda dupla. A casa que não podíamos realmente pagar, os carros que alugamos em vez de comprar, a dívida do cartão de crédito que estávamos equilibrando há anos. Ela achou que estava pegando um cara de finanças bem-sucedido com uma casa bonita e um futuro estável. O que ela conseguiu foi um homem pagando pensão alimentícia para 2 mulheres, morando em um apartamento de 1 quarto, e chorando em sua cerveja sobre a família que jogou fora. Ela o deixou 3 semanas antes do bebê nascer. Não sei para onde ela foi. Não me importo. A casa ao lado ficou vazia por 2 meses antes de um casal de idosos simpático comprá-la. Eles me trouxeram biscoitos. No dia em que se mudaram, quase ri. Brad ainda busca as crianças a cada 2 semanas. Ele está mais magro agora, mais quieto. O charme que costumava funcionar com todo mundo não parece mais caber nele. Suzy me disse que ele chora às vezes quando acha que ela não está olhando. Harry me perguntou na semana passada se o papai estava triste por causa de algo que ele fez. Eu disse a ele que não. Papai estava triste por causa de algo que o papai fez. E essa é uma diferença importante.